Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Continuamos em janeiro, continua frio e a Ana continua em casa. É porque está frio. Boa noite. Olha só para me ter inveja. Chazinho. E continuas a fazer chá nas canecas. Pois nós, nem canecas nem chá de lado de cá. Olha, mas tu estás em casa à espera que te vão cantar os reis, é isso? Olha, a minha mãe estava-me a acabar de dizer isso, que iam a cantar os reis, vês? Ainda corremos o risco de cantarem os reis durante o programa. Por acaso, olha, ontem também estava numa reunião para me cantar os reis da janela, portanto... Olha, e como é que temos andado de desporto? Desporto? Sim. Impecável. Olha, hoje, não podemos dizer que dia hoje, não interessa. Hoje, início do ano, eu já atingi os níveis semanais impecável, já ultrapassei. Portanto, a minha aplicação do meu seguro de saúde, que não vou fazer publicidade, comigo ou não. Então estás praticamente pronta para te inscreveres no ginásio Clube Vila Real. Um bocadinho fora de mão, mas acho que era uma boa opção, sabes? Numa das dezenas, se calhar exagerei um bocadinho, mas numa das muitas modalidades que estão disponíveis, e algumas delas tenho a certeza que tu gostas. Hoje o nosso convidado é José Salcedes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco. Obrigado eu pela oportunidade e de podermos aqui então demonstrar aquilo que o ginásio tem para oferecer aos sócios em geral, ao público que nos ouve, também à nossa convidada não, mas à nossa companheira desta emissão, que está ali com um belo sorriso e que vai então regressar ou inscrever-se no ginásio para praticar o seu desporto favorito. Estás a ver, Ana? Agora por acaso dava jeito, porque está um bocado frio. Lá é mais quentinho. Além disto tudo, temos uma piscina bem quentinha. Olha, estás a ver? Aquilo pois é. Também se transforma em sauna se for preciso. Não sei, estou a brincar. Olha, até porque estamos pouco tempo depois do Ano Novo e de Natal e é preciso ir a bater os quilinhos a mais. Portanto, é só bons motivos para acompanhar a entrevista que temos já a seguir. Venha connosco. O Ginásio Clube de Vila Real é talvez, se não mesmo, a mais querida associação de Vila Real. Mas o sucesso desta instituição ultrapassa em muito a cidade com todas as medalhas e prémios que foram ganhando ao longo dos anos. Em 2020, os ouvintes do Para Cá dos Montes elegeram a equipa de natação do Ginásio Clube como um dos melhores projetos do ano. A caminho de 58 anos de atividade, queremos hoje conhecer como tem sido o esforço desta associação para ultrapassar os tempos que vivemos e que colocaram desafios enormes à prática desportiva e ao movimento associativo. Connosco, o presidente da direção do Ginásio Clube de Vila Real, José Salcedes. Muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Ainda não é hoje que vamos entregar a distinção do melhor de 2020, como referiu há pouco, ainda em off, porque queremos que seja feita numa sessão pública, conforme esta associação é merecedora e conforme é digno. Vamos ver se é possível que seja durante este ano de no ano de 2022, com os prémios de 2021. Exatamente. Uma notícia desta nomeação e depois do facto de serem um projeto desportivo da cidade mais votado. Sim, pronto, nós, como é evidente, ficamos extremamente satisfeitos, não é? Porque é o reconhecer do trabalho que tem sido feito no Ginásio Clube de Vila Real, principalmente há uns anos para cá. Portanto, e estes anos para cá eu falo basicamente desde que eu estou no Ginásio Clube de Vila Real, que será desde novembro de 2012 que estamos lá, com algumas alterações aqui e acolá nos órgãos sociais, mas que são naturais, mas cuja finalidade era desenvolver o clube, projetá-lo para o futuro de uma forma sólida e cada vez mais fazer crescer as modalidades. Portanto, este prémio que foi atribuído por vós, que no fundo também é
é promovido por vós, mas é reconhecido pelo nosso público, pelos nossos sócios e pelos nossos atletas, aos quais eu quero agradecer a todos, mais uma vez, não é, por este reconhecimento. E fica a promessa que, algures em 2022, havemos de fazê-lo fisicamente e como deve de ser. Exato. José, qual é o segredo do sucesso do Ginásio Clube Vila Real? Por incrível que pareça, não é propriamente um segredo. Eu diria que é uma coisa extremamente simples. Ou seja, nós quando chegámos ao ginásio e que o encontramos numa situação, é verdade, muito, eu diria que se calhar degradante em termos financeiros, porque tinha um passivo demasiado grande, superior a 100 mil euros. E como é evidente, isto colocava aqui muitas questões, nomeadamente até a possibilidade de fechar portas. Bom, esta direção, quando pegou no clube, de facto encontrava um passivo desta ordem, que hoje, a esta data, foi reduzida, ela era superior a 100 mil euros, foi reduzida em 80% do valor, que eu considero que, face às circunstâncias e principalmente os últimos 2 anos, foi muito bom. Ao mesmo tempo houve necessidade de fazer investimentos, desde a compra de um autocarro, a mudança da cobertura do edifício, quer da piscina, quer do pavilhão em si, entre muitas outras coisas que foi necessário fazer, porque se trata de um edifício muito antigo. Portanto, nós já investimos lá cerca de 240 mil euros e que estão pagos. Agora, qual é a chave do sucesso? Eu diria que algumas, não é segredo nenhum, mas são algumas questões, como rigor, transparência, seriedade e da parte da direção, que é aquela grande mais-valia que eu considero, que foi dar liberdade aos técnicos. Os técnicos são técnicos, treinam, desporto, fazem competição e procuram atividades para o ginásio. Os dirigentes, a função deles, considero eu, é proporcionar-lhes as condições para eles poderem desenvolver bem o trabalho. Portanto, se eles fizerem bem o trabalho, ganhamos todos. Se o trabalho for menos bem conseguido por algum motivo, a função da direção não é criticar, mas sim, em conjunto com eles, dar-lhes condições para conseguirmos fazer melhor. Este tem sido o segredo. Aliado a isso, tenho que, de facto, dizer que a equipa que existe no ginásio, desde os professores, a quem está na secretaria, ao motorista, são de facto uma equipa excepcional, que souberam acolher as nossas ideias, souberam lutar pelos seus postos de trabalho, e o ginásio tem crescido desde aí para cá. José, tinha falado que encontrou a situação da associação na altura, já nos foi adiantando que resolveram grande parte desse passivo. Esse poderá ser um dos desafios, um dos problemas que o ginásio poderá ter ainda para resolver, ou neste momento isso já não é um problema? Não, da mesma dimensão não será, certamente. Sim, eu considero que enquanto houver um passivo existe um problema para resolver, não é? Eu diria que estes últimos 2 anos de pandemia, 2020-2021, foram um problema. Eventualmente poderia estar resolvido se não fosse este ano de pandemia. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, em 2020 a faturação do ginásio foi de menos 150 mil euros, comparando com o homólogo, com o ano de 2019. Como devem calcular, 150 mil euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. E como tal, continuámos ainda assim, fruto do trabalho que tínhamos feito até ali, a honrar todos os compromissos, quer com fornecedores, quer acima de tudo e principalmente com os colaboradores que lá trabalham, que são muitos. Alguns a tempo inteiro e que são funcionários do ginásio mesmo, outros que são prestadores de serviços no ginásio. Mas estes compromissos nós honrámos-los sempre, e essa era uma questão de honra para nós, porque eu também quero chegar ao final do mês e receber o meu vencimento, eles também, como é evidente. Portanto, esta foi a grande condicionante que houve esta pandemia, não é? Como para toda a sociedade em geral, para toda a economia, foi um problema. É verdade que nos veio limitar, porque nós estávamos aqui, eu diria que em velocidade de cruzeiro, não é? E isto veio aqui parar. Mas como estava a dizer, nós conseguimos honrar esses compromissos, porque havia uma contabilidade organizada, em que o dinheiro, modéstia à parte, tem sido bem gerido, que nos permitiu fazer aqui alguma almofada, recorrer a todos os apoios que o Estado foi concedendo, e estas coisas em conjunto
e depois com os apoios que o próprio associativismo tem, quer da parte da Câmara, a quem nós agradecemos, que tem tido sempre essa atenção para com o ginásio, como também para outras associações. No que diz respeito ao Estado, para nós foi fácil, porque, como eu costumo dizer, nós faturamos tudo ao cêntimo. A contabilidade está organizada, é muito fácil depois comprovar aquilo que nós perdemos em termos de receita, e aí os apoios que vieram foram efetivos, não é? Foram efetivos. Queríamos ter mais, como é evidente, claro que sim, mas foram até aqui suficientes para. Ok, muito bem. Já nos disse que houve um grande investimento da parte dos dirigentes, não é? E da parte da associação. Mas há atletas do clube que estão sistematicamente a serem convidados para as seleções e com ótimos, excelentes resultados em provas regionais e nacionais. Como é que se consegue estes resultados? Não é só dar condições, pois não? Claro que não. E, por exemplo, se falarmos até da natação, se formos para falar para condições de treino, comparado com aquilo que nós lidamos lá fora ou dentro do país, noutras zonas onde nós vamos competir, então nós diríamos é que não temos condições. Acho que isto ainda vem valorizar mais aquilo que é o empenho, quer dos treinadores, muito acima de tudo dos atletas, porque pela dedicação que têm, porque muitos deles às 6 da manhã estão a treinar, depois vão para a escola, mais tarde voltam a treinar outra vez e, como devem calcular, isto é preciso mesmo muita dedicação, porque de facto é um desporto que não dá dinheiro, dá muita despesa ao clube e muita despesa aos pais, como é evidente, porque eles ajudam a comparticipar tudo. Senão não havia outra forma de organizar o clube e de conseguir recuperar o clube. Portanto, os pais contribuem com muito, ajudam a participar nos equipamentos, nas deslocações ou nas estadias que nós promovemos. Portanto, há sempre uma partilha de custos entre todos. Agora, como é evidente, eu sinto que isso era uma obrigação do clube e o ideal era que o clube o conseguisse fazer. As condições que temos não o permitem. Acho que temos reunido um bom conjunto, os pais e os sócios têm depositado confiança no clube, porque sabem que o dinheiro tem sido bem gerido e utilizado para os fins a que eles se destinam, têm confiado em nós, como é evidente nós temos que agradecer isso, e é dessa forma que em conjunto, direção, os atletas, os professores, os pais, portanto é todo ele um conjunto, com as diversas entidades que nos apoiam, como a Câmara Municipal, como uma empresa que é a Real Visão, e permitam-me esta publicidade, mas tinha que o fazer, à vontade, porque é de facto aquela que nos ajuda, e eu diria que aqui até podia abrir um parênteses, em que de facto nós sentimos, por não sermos um desporto com bola, não somos, na minha modesta opinião, devidamente apoiados pelas empresas. Portanto, claro que as empresas colocam o dinheiro onde muito bem entendem, como é evidente. Nós, enquanto clube, enquanto pessoa, também temos direito à nossa opinião. E, de facto, nós temos, dentro do clube, uma campeã do mundo de desporto escolar, na natação, que é a Margarida Guedes, campeoníssima nacional, com um vasto leque de recordes nacionais, campeonatos nacionais ganhos, como houve outros já atrás, a Sofia Leite, a Sofia Nobre, o Kuhn Wolsting. Portanto, temos aqui um leque muito grande de atletas com títulos que não há em qualquer modalidade em Vila Real e, de facto, sentimos pouca apetência para algo que seja fora dos esportes com bola, no que diz respeito a patrocínios. Esta empresa, é verdade, tem um olhar particular para este tipo de desporto, se calhar também um bocadinho de fruto de também ter, tal como eu tive, filhos a praticar desporto na instituição, e foi assim que lá fomos parar, não é? Portanto, temos que lhes agradecer e permito-me publicitá-los. Esteja à vontade, qual é mesmo outra vez? Por isso, a Real Visão, por esse motivo. Portanto, e é com tudo isto que nós temos conseguido fazer este trabalho. Não deixa... Diz, Ana. Eu ia só acrescentar que, já que falou numa empresa, não sei se existem mais que os tenham apoiado, pode aproveitar.
Não, nós temos a título institucional, a Câmara Municipal tem sido a grande ajuda, como é evidente, esta empresa, a Real Visão, portanto, depois há ali um ou outro pequeno patrocínio, como é evidente que que temos até uma publicidade nas toucas que é a Dentalvão, embora eu tenha aqui referido aqueles de maior monta e com mais tempo de parceria connosco. Como é evidente, olha, gostaríamos que houvesse mais e eu aproveito para fazer esse apelo, que se juntem a alguém que gere com rigor, e não sou eu, é o clube, que gere com rigor o dinheiro que nos é entregue, que de facto tem, por exemplo, um autocarro que circula diariamente pela cidade, pela região e por alguns pontos do país, pode ser um bom veículo de divulgação. Temos atletas que, olha, por exemplo, vamos ter agora uma atleta em Málaga a representar a seleção nacional, que podia perfeitamente conduzir uma empresa ou a região em que está inserida para essas localidades, pode servir como veículo de divulgação e como tal, portanto, olha, faço esse apelo e ajudem-nos, porque nós fazemos, acredito eu, fazemos por merecer. Sim, até porque não tendo bola, porque não tem polo aquático, só tinha bola também, não tendo bola, a verdade é que é rara a semana em que não haja uma notícia, ou pelo menos raro o mês em que não haja 2, 3 notícias dos resultados. Estão pelo país todo, estão fora do país. Às vezes acho que aí é alguma falta de visão de alguns dos potenciais investidores em verem que não é preciso ser futebol para que as coisas andem pelo país fora. Portanto, com faz certeza, todo sentido. com certeza. É um projeto que faz todo sentido. Já falamos aqui, José, um bocadinho daquilo que poderá ser o motivo do sucesso, ou o segredo do sucesso do ginásio. E agora o segredo da longevidade. Estamos a falar de uma associação que tem 58 anos. Já percebi que não de atividade, se calhar ininterrupta, terá tido ali altos e baixos, como todas, mas são 58 anos. Ou vão fazer 58 anos este ano, não é? É verdade. Tem sido fruto do trabalho de todas as pessoas que por ali têm passado, seja ele a nível diretivo, seja ele dentro dos professores, dos quadros integrantes do ginásio. Honra tem que se lhes fazer, nomeadamente aos fundadores, porque senão nós não estaríamos agora aqui a falar do Ginásio Clube de Vila Real, e como é evidente, todas as pessoas que foram passando ali ao longo dos anos, que de uma forma ou de outra, com maiores ou menores dificuldades, conseguiu-se manter o clube até este período, até este ano em que estamos agora em vigor. Que segredo é que houve aqui? Talvez a persistência das pessoas seria aquela que eu poderia aqui mencionar como principal, porque de facto é preciso muita persistência, dedicação, gosto por estas coisas e por este clube, não é? Para o manter vivo até esta altura, não é? Até este ano de 2022. A natação não é a principal modalidade do clube, não é? Há outras. Sim. Natação é a principal modalidade, seja ele a nível recreativo, seja ele a nível de competição, mas sim, pois temos outras várias atividades, nomeadamente na competição, como a ginástica de representação, que é também já um belíssimo representante da região e do clube também. Depois, para além destes, temos outras atividades normais, como o karatê, por exemplo, que estando agora numa fase mais embrionária, mas que já tem aqui alguma constituição com algum número de atletas, que nós, podendo agora se calhar vocês dizerem que são poucos, nós consideramos que já é um número jeitoso, por assim, se puder assim dizer, e depois todas as outras atividades normais de um ginásio. Portanto, temos também atletismo, temos a ginástica de representação, como eu tinha dito, o jiu-jitsu, o pilates, o yoga. Portanto, temos aqui uma série de modalidades que nós temos dentro do ginásio, quer de competição, quer depois de lazer. Até a natação de adultos, as hidroginásticas, para bebés também, não é? A ginástica localizada. Portanto, temos aqui um variedíssimo leque de modalidades que as pessoas podem usufruir dentro do ginásio. Falou aí no atletismo, pronto, poderá haver aí uma certa matriz comum em termos de instalações numa parte dessas modalidades, depois temos o atletismo que é feito noutro sítio completamente diferente.
É uma coisa relativamente recente, é uma modalidade relativamente recente. Sim, tivemos o ano transato, mantemos este ano agora, e como lhe dizia, temos aqui cerca de, neste momento, 13 atletas, que já tiveram também alguns títulos de relevo a nível regional, como é evidente vocês devem ter acompanhado. Portanto, vamos continuar a lutar, não é? Porque de facto, como dizia, nós temos umas instalações e eles estão a treinar noutra, e aqui também sempre fruto da carolice dos pais, dos professores, dos próprios atletas que se deslocam de um lado para o outro. Mas temos tido algumas parcerias que nos têm permitido fazer este treino, nomeadamente neste caso, por exemplo, principalmente com o TAD, que é o local onde eles treinam. Portanto, e é bom para nós, é bom para eles ter um sítio mais específico, porque isso é bom para fortalecer a modalidade. Naqueles sítios, e aqui posso-me referir, por exemplo, à ginástica. A ginástica não tem um local próprio adequado para desenvolver a sua atividade, nomeadamente aquilo que são os trampolins. Não há em Vila Real um sítio específico para isso. E o que fez com que hoje, na variante de trampolins, nós não temos atletas. Ou temos ali um ou dois, mas que não têm condições para treinar. Portanto, isto levou a que andássemos aqui a saltar de um lado para o outro, mas nunca nenhum sítio era o mais adequado. Portanto, isto provocou aqui, depois também com a idade em que os atletas começam a ir para as universidades, etc., começa a haver aqui um dispersar de várias pessoas e que, infelizmente, conduziu-nos a esta situação. Esperemos que o futuro possa passar por uma atividade ou por um local que venha eventualmente a ser construído, não sei, mas eu sei que a Câmara tem estado atenta, nós estamos atentos, nós temos falado. Eu acredito, nunca será no momento em que nós pretendíamos, mas eu acredito que será uma coisa que possa vir a ser realidade e que possamos voltar a ter uma atividade nos trampolins dentro dos moldes que já tivemos anteriormente e que era um número muito grande de atletas. Corrija-me se eu estou enganado, mas não há aqui na região muitos clubes, ou se calhar mais nenhum, além do Ginásio Clube da Real, que tenha toda esta oferta com os resultados que vocês têm? Eu diria que não. Pelo menos eu confesso aqui a minha ignorância, que eu saiba, não. Somos nós, de facto, temos esta vertente toda nestas competições. Mesmo na parte da natação, há alguns clubes por aí, mas sistematicamente, com os resultados que vocês têm, com a possibilidade de presença, porque vocês estão praticamente em todos os escalões. Eu confesso que não conheço muito bem os modelos competitivos, mas apercebi-me que têm diversas faixas etárias em vários escalões e em vários tipos de provas. Sim, nós na natação temos desde as crianças pequeninas, aliás, temos natação para bebés, portanto, até aos adultos. De facto, às vezes é uma coisa que, como é que nós conseguimos explicar isto? A não ser que, de facto, Vila Real tem sido uma cidade, entre aspas, produtora de excelentes atletas, não só na natação, mas neste caso específico da natação, quem está no Ginásio Clube de Vila Real, e aqui, mais uma vez digo, os professores, e permitam-me destacar, com certeza eles não vão ficar melindrados com isto, mencionar o João Matos, que é, de facto, o treinador, é o treinador do ginásio, e neste caso específico da natação. Tens conseguido, com a ajuda dos atletas, potenciar a natação, eu acho que é um nível bastante elevado, de grande destaque no país mesmo. Pois, porque nós na região, não sei se é verdade aquilo que eu estou a dizer, de facto não há assim muitos clubes, muitas opções com condições, ainda que as vossas não sejam as ideais. Não sejam as ideais, sim, e de facto não são na região, na cidade, neste momento, infelizmente, porque é bom, eu digo infelizmente porque é sempre bom para a modalidade, quanto mais houver melhor, obriga-nos a sermos melhores, se houver concorrência, que se pudermos chamar a isso concorrência, porque eu encaro o desporto como uma coisa boa, não há eu admiro-me muito quando eu ouço discutir programas de desporto na televisão e não só, utilizamos termos como guerra, vamos à guerra, vamos à luta. Nós aqui só vamos nadar, só vamos fazer ginástica, saltar trampolins, é só isso. Eu digo até muitas vezes a brincar que o melhor resultado para quem entra na piscina é atravessar a piscina e não se afogar. Depois tudo o resto que vem é um acréscimo, não é? Já que estamos aqui um bocadinho também para brincar, e eu encaro o desporto desta forma. O desporto é isto, o desporto tem que ser uma coisa saudável e não mais que isso. E tem que ser assim.
Já falou há pouco da questão dos trampolins que gostavam de voltar a poder ter. Há mais modalidades que queriam alargar, que queriam voltar a ter ou que queriam ter de novo no ginásio clube? Bom, eu poderia mencionar o Karatê, que já foi uma modalidade muito grande dentro do ginásio clube de Vila Real, mas a vida tem destas coisas, houve outros projetos, e essa sim, comparando com aquilo que já foi, está muito pequeno, não é? E essa era uma das coisas que nós queríamos que crescesse. Depois, outras modalidades, nós temos alguns projetos e que envolveria a Câmara e outras juntas de freguesia, por exemplo. Gostaríamos de levar o desporto a mais pessoas. Uhum. Nós temos um autocarro que permite fazer isso, e o que nós pretendemos é no futuro conseguir ir buscar pessoas às localidades que possam praticar desporto e no fundo promover uma atividade desportiva, promover o bem-estar e a saúde de todas as pessoas. Essas são algumas coisas que nós queremos fazer. Como é evidente, existem muito mais coisas, como renovar as instalações do Ginásio Clube de Vila Real. Esse será o grande projeto que ainda temos para realizar, portanto, manter tudo o que temos, desenvolver aquilo que temos, mas construir mais, e neste caso seria potenciar aquelas instalações, renová-las, porque, como dizíamos há bocadinho, são muito antigas. Por serem antigas, têm muitos custos de manutenção, portanto, e é possível hoje em dia tornar tudo mais eficiente. Essa seria a grande mais-valia. Conseguir construir dentro do ginásio ou ali perto, eu não digo ali perto, mas tem que ser dentro do ginásio, um sítio para expor todos os prémios que nós ganhamos, que estão escondidos porque não há onde os colocar, infelizmente. Eu diria que as pessoas, se calhar muita gente ouve falar daquilo que nós ganhamos, daquilo dos títulos, todas estas provas, mas depois onde é que está? Não está em lado nenhum, está escondido, e nós gostaríamos de construir um sítio onde pudéssemos mostrar a quem queira ver todos aqueles troféus que ali temos. E era bom, acho que isto que era importante, até para os próprios atletas poderem passar e dizer assim, eu contribuí para aquilo que ali está. Portanto, e essa era uma das grandes coisas que nós ainda queremos fazer, se tivermos essa possibilidade. Essas galerias são sempre motivadoras para quem as visita. Ana, chegamos àquela parte do programa que é contigo. Nós tanto gostamos. Então vamos lá, sim. Uma palavra sobre Ginásio Clube de Vila Real. Competência. Uma palavra sobre pandemia. Maldade que nos fizeram. Uma palavra sobre natação. Campeões. Uma palavra sobre o desporto em geral. Paz. E uma palavra sobre ginástica. Elasticidade. Boa. E agora uma palavra para os atletas do grupo do Ginásio Clube de Vila Real. Uma palavra ou uma frase? Pode ser uma frase. Ok. Para os atletas do ginásio, nós temos que demonstrar o nosso agradecimento por tudo aquilo que eles fazem, pela dedicação que eles têm. Continuar a pedir-lhes que eles nunca se contentem, não deixem de se contentar apenas e só com o melhor. Não fiquem satisfeitos com nada menos que isso. Uma palavra para as equipas técnicas do Ginásio Clube de Vila Real. Obrigado. E finalmente uma palavra para quem deseja praticar, por exemplo, natação. Venham ao Ginásio Clube de Vila Real, onde temos uma escola reconhecida há vários anos pelo IPDJ, por exemplo. Aliás, nós temos ganho nos últimos anos alguns prémios a nível nacional, não vamos a falar, não é a nível regional, é a nível nacional, que eles têm decidido presentear-nos e distinguir-nos com essa atribuição dessa certificação, destes prémios monetários que nos ajudam a divulgar e a desenvolver a natação junto às camadas mais jovens e até daqueles mais necessitados. Portanto, aí um obrigado também. Nós hoje estamos à conversa com José Salcedas, do Ginásio Clube de Vila Real. Estamos a conhecer tudo o que este ginásio o que este clube faz. Clube é um bom termo, tu podes usar esse termo. Sim, é um clube, Ginásio Clube de Vila Real. Sim, é um sítio para se fazer coisas boas, pronto. E vamos continuar já a seguir ao intervalo. Venha connosco.
Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos com José Salceira. Estamos a falar do Ginásio Clube Vila Real e de tudo aquilo que eles ganham, fazem e conquistam pela cidade, pela região também, atrevo-me a dizer, e espero que não leve a mal estar a usurpar já o sucesso do ginásio para também não só para a cidade, mas também para Vila Real, para a região. Há pouco já fomos falando assim marginalmente e era preferível que não tocássemos nesse assunto, mas acho que temos que o fazer de alguma forma, que é a pandemia. Ela afetou naturalmente a vossa atividade, vocês chegaram a estar fechados pelo menos nos dois confinamentos, pelo menos. Sim. Segundo percebi. Usou uma boa expressão. Hã? Usou uma boa palavra para definir a pandemia? Sim, maldade. Nesses períodos, ou neste período que ainda estamos a viver, alguma vez sentiu em causa que a instituição pudesse, de alguma forma, não conseguir continuar? Eu diria que sentir que estivesse a sobrevivência em causa, não, porque também tinha consciência de tudo aquilo que tínhamos feito até ali e que eventualmente que seria o futuro. Como é evidente, isto foi uma maldade, como eu dizia há pouquinho, que a vida nos fez a todos, mas também esperamos que ela tenha um fim, confiamos que ela venha a ter um fim e que consigamos sobreviver e ir no bom caminho. Como é evidente, a dada altura nós tivemos que ponderar muitos cenários. Claro. Que estar fechado, não faturar, etc. Ter toda esta gente ali dependente daquilo que é a vida do clube. Nós tivemos que ponderar os piores cenários, esperando sempre o melhor. Portanto, eu acho que é importante nós estarmos, neste caso, preparados para o pior, esperando naturalmente o melhor. Mas sim, tivemos que ponderar alguns cenários como, sei lá, se calhar fechar a piscina, porque é onde está centrado o maior custo que a piscina tem, porque manter a piscina aquecida 24 horas por dia custa cerca de 7.000 euros por mês, portanto, e não tendo faturação, isto custa muito dinheiro, não é? É evidente, enquanto esteve fechado, esteve desligado, não havia custo, mas pronto, é como eu digo, sim, tivemos que ponderar os piores cenários, mas esperámos sempre que as coisas se resolvessem. Mais perto do final do ano 2020, houve aqui algo começou-se a notar, e principalmente agora, início de 2021, começou-se a notar um retomar da atividade. O ano 2021, apesar da pandemia, foi incomparavelmente melhor do que aquilo que tinha sido o 2020, fruto de todos nós nos habituámos à ideia, não é? Porque isto, quando chega, estranhas, mas depois entranhas, não é? Mais até, não é? E começámos, é verdade, começámos todos a conviver melhor, portanto, também todo o trabalho que foi feito no país, com a vacinação, todos esses motivos, permitiu-nos a todos estar mais seguros e mais à vontade. Portanto, as pessoas começaram a regressar mais e, com o controle, quer dos custos, quer com todas as ajudas que nós fomos reunindo, com os apoios de Estado, etc., conseguimos manter e estar neste momento com uma atividade bastante próxima daquilo que seria o antes da pandemia. Bom, mas passaram, eu acho que, não sei se ia dizer mais alguma coisa. Não, pode continuar. Sim. Foi um período mesmo difícil, não é? Porque chegaram mesmo a pedir o apoio dos sócios com uma campanha do empréstimo de sócios. Como é que isto foi? Sim, o que nós fizemos, tínhamos que reunir todos o máximo de dinheiro possível para manter os nossos compromissos. Portanto, recorrendo aos apoios estatais, como é evidente, onde se inclui aqui também a própria Câmara Municipal, e sim, também apelámos aos sócios, e temos que lhes agradecer, porque muitos deles contribuíram, podendo vir a usufruir no futuro dessa mais-valia de terem investido anteriormente e sem estarem a atuar, a utilizar o ginásio. Outros, mesmo não indo lá, contribuíram na mesma, não querendo usufruir de nada no futuro.
Portanto, eu aqui tenho que, de facto, deixar uma palavra de agradecimento a quem o fez, aos sócios, mas e a todo e qualquer utilizador que o fez, e que ainda foi uma grande mais-valia para nós. Mas isto acho que revela a confiança que as pessoas demonstram no clube e em quem está no clube, seja eles a equipa diretiva, sejam eles os funcionários, os colaboradores do ginásio. Portanto, tenho mesmo que agradecer esta postura das pessoas para com o ginásio. Essa é a parte funcional. Agora há a parte que é o core business destes projetos desportivos, destas associações desportivas, que é os atletas. Este período provocou-vos perda? Houve pessoas que se afastaram, não necessariamente por receio da situação sanitária que vivíamos, ou não? Sim, eu diria que a nível da competição, não. Como é evidente, causou ali alguns problemas, paragem na atividade, se bem que aqueles mais representantes da natação na competição e que estão no projeto das seleções puderam ir continuando a treinar na piscina municipal que abria especificamente para aqueles atletas, porque a própria lei assim o permitia, cumprindo todas as regras de segurança no que diz respeito à pandemia, como é evidente, que puderam continuar. A grande diminuição foi efetivamente quer na natação adultos, nas hidroginásticas, acima de tudo nas crianças, e estamos a falar de, por exemplo, na natação infantil, são 400 crianças que praticam desporto no ginásio, e como é evidente, a dada altura, mesmo nós estando abertos, não foi ninguém. E ali, como é evidente, foi preocupante. Claro. Hoje em dia, como eu dizia, estamos praticamente ao nível daquilo que era antes da pandemia, portanto, faço votos. Espero que o momento atual que vivemos, que é dramático em número de casos de Covid, não nos obrigue a voltar a esse cenário. Eu estou convencido que não, porque, como dizia, estamos todos mais protegidos. Portanto, eu acredito que vamos continuar equilibrados, por assim dizer. Uma associação, um clube como este, que tanto ganha e que tantos resultados oferece, o que é que pode desejar para o futuro? Bom, para o futuro pode desejar, como é evidente, continuar a ganhar. Esse é o grande objetivo. Mas, em termos mais realísticos, o que é que nós desejamos? Conseguir renovar instalações, conseguir ter a piscina municipal nova, que vai ter 2 pistas de 50 metros, que são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento ainda mais eficaz da natação na área da competição, porque as nossas provas de destaque são feitas em piscinas de 50 metros e nós treinamos numa piscina de 25, e a maior parte das vezes, ou sempre que nós precisamos de treinar e que queremos treinar em piscinas de 50 metros, temos que nos deslocar para fora de Vila Real, com os devidos custos associados de estadia, de aluguer de pistas, de transporte, etc., que isto tem para com o clube e para com os atletas. Portanto, isso é o que nós desejamos mais no futuro. Reunidas essas condições, eu acredito sinceramente que estão reunidas as condições para nós conseguirmos ainda melhorar a este nível. Onde é que vocês conseguem fazer treinos em piscinas de 50 metros? Olha, podemos alugar pistas em Santa Maria da Feira, na Póvoa do Varzim. Puxa, isso é longe. É muito longe, por isso tem deslocações caras. Nós não temos nenhuma piscina de 50 metros aqui em Trás-os-Montes, então. Trás-os-Montes temos uma piscina aberta, descoberta, não é? E que só é possível utilizar se assim for no verão. Mas quando chegamos ao verão, temos a utilização das piscinas por parte do público em geral, claro, e que inviabiliza, como é evidente, esta prática. Não fazia ideia que nós não tínhamos esse tipo de infraestruturas. Tinha ideia que havia pelo menos, mas pelos vistos então Trás-os-Montes não tem. Infelizmente não temos. Eu não sei se... Eu não diria que é por falta de visão, não acredito nisso. É uma questão de viabilização deste tipo de infraestruturas. Uma piscina de 50 metros são infraestruturas, era ótimo tê-la, mas que são caríssimas. Construí-las, mantê-las, acima de tudo. E eu acho que eu tento sempre fazer as coisas com muita racionalidade. Eu não quero, e acho que não devemos, porque isto custa-nos a nós, claro, que se construíam piscinas de 50 metros como se construíram estádios de futebol que custaram o que custaram a Portugal, não é? E a nós, contribuintes. Totalmente de acordo, mas ainda há bocado falava em Santa Maria da Feira e a Póvoa do Varzim,
que é uma faixa para aí de 50 km. Sim. E nós nestes 100 e tal que temos cá para dentro. Sim, mas estamos, creio eu, a falar de uma densidade populacional maior e que... Mas já era tempo de termos ainda. Sim, era bom, como é evidente. Para toda a região, não é? Claro que nós quereríamos, não é? Mas temos que, acredito eu, que o melhor é nós exigirmos àquilo que é possível. Claro. Como eu digo, okay, neste caso agora aqui vamos esperar o melhor possível. Claro. Portanto, vamos ver. Voltando agora um bocadinho atrás, ias dizer alguma coisa, Ana? Não. Não, estava a pensar. Voltando aqui um bocadinho atrás agora à história do ginásio, a natação que hoje assume uma maior visibilidade, pelo menos naquilo que é a atividade conhecida do clube, mas nem sempre foi assim. Aliás, o próprio logotipo aponta para a ginástica e foi precisamente com a ginástica que tudo começou. Exatamente. Foi com a ginástica que tudo começou. Pronto, mas a ginástica teria um nível de exigências que não são as que têm agora. Hoje as exigências são outras e hoje chegamos à conclusão que de facto não temos um sítio para saltar em trampolins. Pois, inverteu de tal forma. Uma coisa tão simples como isso, que se calhar na altura ou não era evidente ou não era necessário. A verdade é que hoje chegamos à conclusão que a falta deste espaço fez terminar os trampolins no Ginásio Clube de Vila Real, assim como não tenho agora memória que existe outro clube que pratica ginástica, mas que também não terá os trampolins. Portanto, vamos esperar que o futuro possa trazer essa possibilidade. As restantes modalidades foram aparecendo como? Bom, fruto também da oferta, nós por sofremos de interioridade, até mesmo aqui, nestas áreas. Não existe muita gente que tenha a devida competência ou sabedoria para poder proporcionar essas modalidades. Portanto, elas ao longo do tempo vão aparecendo fruto... Olha, lembro-me do jiu-jitsu. Apareceu no Ginásio Clube de Vila Real porque esteve cá um professor a residir na cidade, que estava na UTAD, que era um treinador brasileiro, e que introduziu connosco a modalidade no ginásio, portanto, desenvolveu ali alguma atividade e conseguiu deixar aqui uma pessoa com capacidades para continuar a desenvolver a modalidade. Portanto, e ela hoje existe no ginásio. Muitas vezes é um sentido de oportunidade, como agora vamos ter já a breve prazo o Krav Maga. Também é um bocadinho um fruto destas oportunidades que vão surgindo e que nós estamos atentos. Quando aparecem pessoas com estas capacidades, nós procuramos-las, convidamos-las, mostramos o projeto que nós temos e a seriedade com que queremos trabalhar, portanto, e oferecemos as condições que temos, que se não são a nível de infraestruturas as ideais, mas são de boa vontade, são com muito gosto que o fazemos. Há pouco falávamos da relação do ginásio com algumas entidades empresariais, também já falou José com a Câmara Municipal, com o TAD. Este é, de facto, como nós dissemos na introdução, um clube, uma associação muito acarinhada pelos vilarrealenses. Sempre foi uma associação de muita proximidade. Como é que tem sido esta relação? Como é que descreveria essa relação para além desta vaga palavra de proximidade que eu estou a dizer? Sim, de facto existe essa proximidade e para nós é um orgulho muito grande. Para nós é um orgulho muito grande, para mim também o é principalmente, mas de facto ver reconhecido por parte da sociedade em geral no Ginásio Clube de Vila Real, da Câmara, da UTAD, do Nervir, de outras entidades que com as quais vamos colaborando, ainda agora o colégio, este novo colégio que veio substituir o antigo colégio da Boa Vista, que chegou aqui e de imediato fez uma parceria connosco, portanto o Colégio João Paulo II, e que de facto de imediato, fruto daquilo que se calhar já conhecia, ou daquilo que lhe foi transmitido quando chegaram à cidade, de imediato confiaram no nosso trabalho, estão a desenvolver atividades dentro do nosso ginásio. Portanto, acho que isso é uma gratidão enorme e é um orgulho muito grande sentir este carinho por parte das pessoas. E este carinho foi também refletido, como dizia a Ana há pouco, os contributos que as pessoas fizeram quando nós tínhamos o ginásio fechado. Portanto, é ótimo, é muito motivador para continuar a trabalhar para o futuro. Quantos associados é que tem o ginásio? Quantos sócios? Sim. Portanto, tem 1000 sócios, sendo que tem 800 ativos e a usufruir
diariamente, semanalmente do Ginásio Clube de Vila Real. Continua a crescer? Continua a crescer, vai crescer, como é evidente, isto tem altos e baixos, há pessoas que entram para sócio, depois a dada altura vão saindo, depois retomam. A pandemia, como é evidente, fez baixar aqui um bocado, porque eram mais, fez baixar aqui um bocado. O sócio, existem aqueles sócios efetivos que daí para onde estão lá sempre, continuam sempre, depois há pessoas que, fruto da sua afluência ao ginásio, da utilização ou não, podem ser sócios, deixar de ser sócios, e nós acolhemos-los sempre de braços abertos, sempre que queiram regressar ou queiram iniciar a atividade no ginásio, como é evidente. Claro. Disse-nos há pouco, e já fomos percebendo ao nível infraestrutural, que esse, se calhar, será um dos grandes objetivos que gostaria de cumprir, mas também nos foi dizendo que às vezes é preciso vermos as coisas com alguma relacionalidade e o tempo demora mais que o que nós queremos. Não há impossibilidade de ter uma piscina de 50 metros, ou de ter uma nova piscina, ou de ter as infraestruturas que pretendia e a melhoria das infraestruturas que pretendia. O que é que condições é que acha que seriam imediatas ou necessárias de forma imediata para, quando chegar aos outros sítios e ver as condições dos outros clubes, poder dizer que pelo menos tem parecido? Bom, o imediato, no sentido figurativo, como é evidente, é de facto termos a piscina nova. A piscina, ok. Que eu, pelas informações que tenho e pelo acompanhamento que tenho feito do processo, vão ser uma realidade. Portanto, agora, como é evidente, gostaríamos de a ter já há muito mais tempo atrás. Claro. Vamos ter a piscina nova. Já se vê a luz ao fundo do túnel. Exato. Pronto, eu diria que já é uma luz forte, não é? Pelo conhecimento que temos, a própria Câmara garantiu agora há pouquinho tempo o financiamento previsto para construir este complexo. Esperemos que o início do complexo, gostaríamos que começasse pela piscina para que possamos usufruir dela o mais rápido possível. Esta piscina, no projeto apresentado, tem 2 pistas de 50, que serão a grande mais-valia para aquilo que é a competição. Portanto, é possível fazer lá treinos em pistas de 25, será possível fazer ao mesmo tempo treinos em pistas de 50. Como é evidente, nós esperamos que com esta piscina nova continuemos a ter o espaço e de preferência melhorá-lo, porque é importante que isso aconteça, melhorar ainda mais o período de tempo que nós temos para utilizar a piscina municipal. Portanto, e se isso acontecer, com certeza que será benéfico para todos nós e, acima de tudo, para os atletas e para os treinadores do ginásio. Onde é que vai nascer esse complexo? Portanto, junto às piscinas atuais descobertas em Cudeçais. Portanto, isso é o que está projetado. Muito bem. E para além da piscina? Bom, seria como eu referi há pouquinho a ginástica, um sítio para a ginástica. Que é todo, porque nós já temos um número considerável de atletas na ginástica. Eu diria que nós, se tivéssemos um sítio para os trampolins, iríamos dobrar aquilo que é o número de atletas que nós temos, e que, como é evidente, para além de ser benéfico para os ginásios, porque se tem mais utilizadores, consegue ter uma maior faturação, porque ela é importante. Aquilo não existe para dar lucro, mas claro, é importante ter dinheiro para poder proporcionar as condições, mas acima de tudo para proporcionar uma vida saudável a todas claro, as pessoas. Num plano... Portanto... Sim. Diz. O que é que ias dizer? Nada, ia continuar. Fala tu. Eu ia dizer, portanto, antes de passarmos à pergunta seguinte, que acho que é uma pergunta também bastante pertinente, queríamos dizer que, tendo em conta as expectativas, tendo em conta as ideias, tendo em conta o trabalho que é desenvolvido no Ginásio Clube de Vila Real, gente, apoiem o Ginásio Clube de Real, porque estão a ajudar os jovens a praticarem, estão a ter vão ter uma qualidade de vida mais saudável e têm muitas coisas para praticar. Vamos lá, empresas de Vila Real, ajudem também o ginásio de Vila Real. E agora eu ia acrescentar aqui um outro ponto. Há pouco disse-nos que chegou ao ginásio por causa dos seus filhos, começaram a praticar alguma modalidade no ginásio Clube de Vila Real, certo? Exato, do meu filho, tenho já com 21 anos. De facto, eu não sou de Vila Real, a minha origem é Castelo Branco, e vim aqui parar, e como é evidente, é verdade, e como é evidente, normalmente estas situações são para pessoas da cidade. Pronto. É verdade que o meu filho começou a praticar natação porque ia pelo ATL
para lá, duas vezes por semana. Portanto, e depois houve ali um desenvolvimento que levou a que ele integrasse a competição, e no fundo a direção foi a primeira direção que eu encabecei, foi uma direção feita por pais de atletas, quer da natação, quer da ginástica, quer do karatê. Portanto, havia uma direção de missionária na altura no clube, os próprios professores, etc., que falou ali com um grupo de pais e decidimos então formar uma lista. É engraçado que isto, lembro-me de um dia à noite que nós estivemos no clube a falar, porque estes pais não se conheciam todos, entre eles. Eu conhecia um ou dois que tinham filhos na natação, havia os do karate que eu não conhecia, e foi engraçado. Portanto, tivemos a oportunidade de ter uma conversa para nos conhecermos uns aos outros. Saímos do ginásio, era meia-noite, e quando chegámos cá fora, por acaso eu lembrei-me, disse, nós estivemos ali muito tempo a falar, mas não decidimos quem vai ser o quê. Porque não era de facto importante para nós. Nós estávamos ali com o espírito de servir. Bom, os meus colegas, democraticamente, apontaram o dedo e disseram-me que eu iria ser o presidente da direção. Os outros lugares foram sorteados por um papelinho que fizemos ali no momento, em que era vice, vogal, e foi assim que foi constituída a direção de ginásio. Há muita democracia aí. É verdade. Portanto, e é este o espírito com que eu encaro as coisas, não é? Para servir a instituição e a sociedade aqui em Vila Real, porque há bocadinho falávamos do desenvolvimento da vida saudável dos jovens, mas temos muita gente idosa, outros menos idosos, mas aos quais ajudamos e incentivamos a proporcionar uma vida ativa, que é ótimo para a saúde deles. Completamente. É o melhor. Ana, vamos... Agora, diz. Não, peraí, deixa-me só fazer uma última pergunta. Eu ia só perguntar mais uma coisa. E é praticante do ginásio? Eu sou praticante de desporto, utilizo o ginásio também, eu faço atletismo a nível lúdico, dia sim, dia não eu corro, portanto, e também utilizo as instalações do ginásio para esse fim, muitas vezes para ir, porque mais se estiver muito frio ou muita chuva, acabemos por ter ali uma passadeira e podemos usufruir da passadeira para correr. Depois, para além disso, gostaria de fazer mais desporto, como é evidente, mas não sobra muito tempo para estas coisas, porque também ainda tenho outras atividades, para além da atividade profissional, como é evidente. E o Presidente tem que ir começar a frequentar umas aulas do Ginásio Clube de Vila Real. Muito bem. Foi por isso que eu te perguntei no início como é que andávamos de desporto. Se calhar não ouviste isso antes de começarmos a gravar. Está convidada a Ana, então está lançado o desafio. Porque ela também faz essas caminhadas às 6 da manhã, que pronto, acho muito agora, bem. O mês de dezembro não. Porque está frio, não é? Pronto, lá está o ginásio. Eu fui ontem às 6 da manhã. Acho que janeiro também não vai acontecer. Pois, não, mas tu agora vais para os trópicos, podes fazer, andas às voltas na ilha. Ana, Desculpa. Vamos ao nosso jogo. Vamos ao contrarrelógio. Vamos ver se conseguimos acompanhar o relógio então. Vamos lá então. 1 minuto. Natação ou ginástica? Ginástica. Principal título do Ginásio Clube? Campeão mundial de desporto escolar. Momento mais difícil do clube? A pandemia. O momento alto do ginásio? Os títulos que a natação conquistaram. Atleta que marcou a história do clube? Seria incorreto mencionar só uma, mas gostaria de mencionar a Sofia Leite, a Sofia Nóbrega e, claro, a Margarida Guedes e a Ana Eira, que vem agora aí. Qual é a modalidade favorita? Natação. Título que ainda não ganhou? Jogos Olímpicos. Mas estamos a pensar nisso, já vi. Modalidade que gostava que o clube viesse a ter? Judo. Melhor motivo para frequentar o Ginásio Clube de Vila Real? A competência de quem lá está a trabalhar. E o seu local favorito na cidade ou na região, já que não é de cá? Toda a paisagem do Douro, nenhuma em específico, mas a paisagem do Douro, o Alvão, o Marão, é uma área geográfica fantástica. Muito bem, isto deu um bocadinho um minuto, não há problema.
Até porque temos descontado depois aqui um bocadinho por causa do delay da Ana. Que ela demorava muito tempo a arrancar. Temos de descontar em uns 10 segundos porque isso demorou um bocadinho. Este som hoje não está perfeito. Não, isto hoje já houve melhores dias. Onde é que quer que o clube esteja daqui a 10 anos? Além dos Jogos Olímpicos, já percebemos. Onde é que eu quero que esteja? Quero que esteja daqui a 10 anos, para além dos Jogos Olímpicos, com as instalações renovadas, com uma boa eficiência energética, com o dito museu para fazer uma montra com os prémios ganhos até aqui, e com uma boa saúde financeira, porque não podemos descurá-la. Esta é importantíssima, porque sem esta saúde financeira, para além de toda a saúde em geral, não é possível manter o clube a funcionar. E o Sr. Presidente, onde é que se vê daqui por 10 anos? Sinceramente não sei. Espero que pelo menos por cá a ver-vos a vós, os dois, que o programa esteja melhor ainda, e que o ginásio não tenha este delay, pelo menos. E que o Ginásio Clube de Vila Real se mantenha dentro dos projetos que nós temos em mente. Vai-se manter com toda a certeza. Hoje no Para Cá dos Montes tivemos José Salcedas, presidente da direção do Ginásio Clube de Vila Real, em representação dessa instituição que vai a caminho dos 58 anos e que tantas alegrias tem dado à região em termos competitivos, mas também, e mais importante, muito tem contribuído para a promoção do bem-estar e da divulgação desportiva em modalidades que nós no interior teimamos, às vezes, em não apoiar e necessariamente depois não temos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite que fizeram, pela oportunidade de divulgar o trabalho do ginásio. Portanto, continuem, porque de facto isto é necessário, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um gosto tê-lo cá connosco. Tenho pena de não ter podido estar aí. Foi pena. Fica combinado para quando fizermos a entrega da distinção de 2020. Okay. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Apoio à produção do Daniel Pinto e nós estamos todas as semanas, todos os dias, a qualquer minuto, disponível em todas as redes sociais, quer dizer, na maioria, e também em todos os serviços de podcast. Acompanhe-nos, vá lá seguir-nos no Instagram, que nós estamos lá, e até para a semana. Muito obrigada. Nós voltamos para a semana.